Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Mário Coelho e aqui, você sabe, tem notícia, novidade, informação e opinião relacionados ao nosso Vascão todos os dias em primeira mão e com exclusividade para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro. Nosso vídeo de hoje aí tá recheado de assunto polêmico para a gente abordar, tem muito assunto importante também que a gente vai estar tratando aqui no decorrer do vídeo. Vamos falar um pouco sobre a situação da greve dos funcionários que pode acontecer no decorrer do dia de hoje em São Januário, nas sedes do nosso clube, devido à falta de pagamento de salários. Vamos falar um pouco também sobre a situação de tabela do Vasco, né? Após o término dessa última rodada, a situação se complicou ainda mais. E também vamos falar sobre a próxima partida do Vasco nessa sexta-feira, fora de casa contra o Brusque, e sobre a situação de Thiago Neves, que teve ontem, né, o seu nome muito especulado no Vasco. Então a gente vai trazer todas essas novidades para vocês aqui no decorrer do nosso vídeo. Então já peço para a galera acompanhar nosso conteúdo aqui até o final. Como sempre também eu peço a sua ajuda, a sua colaboração rapidinho, correndo aqui embaixo do vídeo, deixando aquele like, deixando aquele joinha, aquela curtida, aquele gostei. E você que está chegando ao canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, ficando aí bem informado com as notícias do nosso Vascão, fica o convite para você correr aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no nosso canal, não esquecer também de ativar o sininho de notificações, que é super importante, fica logo ao lado desse botãozinho vermelho para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então vamos dar início aqui ao nosso vídeo de hoje, né, falando um pouquinho mais sobre essa possível paralisação, sobre essa possível greve dos funcionários do Vasco que estão há 3 meses sem receber os seus salários. A situação está deplorável, os funcionários aí, muitos deles não tendo dinheiro para colocar comida em casa, muitos deles não têm dinheiro para pagar o transporte, para sair da sua própria residência e chegar ao local de trabalho, seja em São Januário ou em alguma das sedes do Vasco, né, centro de treinamento, algo dessa natureza. Então a situação é realmente complicadíssima de uma diretoria que prometeu lá atrás, no começo do ano, que os salários não iam se atrasar, que o clube ia viver um ano com muita tranquilidade financeira, e o que a gente vê é mais do mesmo, as mesmas situações que ocorriam com o Roberto Dinamite, com o Eurico Miranda, com o Alexandre Campelo, se repetindo agora com o atual presidente aí, golpista Jorge Salgado. Então a situação é realmente muito temerária. Os funcionários ontem tiveram uma reunião ali às pressas, urgencial, com o presidente do clube. Quem convocou essa reunião, óbvio que foi o presidente Jorge Salgado, implorando para os funcionários não pararem de trabalhar, né, não ali fazerem essa greve como estão ameaçando aí nesse momento. E eu vou falar para vocês, o medo do Jorge Salgado é que essa paralisação acabe chegando à vista da justiça, que na semana que vem vai estar julgando, né, a ação dos templários, que pode e deve reverter a situação política do nosso clube, com a saída do Jorge Salgado da presidência e a entrada do Levenciano como novo mandante, né, como novo presidente de fato do Vasco. Então a situação é complicadíssima, ainda não sabemos se a greve vai ou não vai acontecer no decorrer das próximas horas aí dessa manhã de quarta-feira. A gente terá as novidades no vídeo que a gente vai trazer para vocês hoje à tarde. A gente vai trazer tudo sobre isso. Conversei ontem à noite com diversos funcionários do Vasco que estão realmente muito preocupados, né, pela situação financeira deles mesmos. Muitos deles aí já pedindo algum tipo de auxílio, né, muita gente pedindo até alimento para poder colocar dentro da sua casa, para poder dar para os filhos, enfim, para os seus familiares. Situação muito triste, né, muito complicada, que mais uma vez essa diretoria do Jorge Salgado coloca, né, a nossa instituição, na nossa história e o nosso futuro aí dos nossos funcionários. Então, realmente muito triste toda essa situação aí de momento. E como eu falei no vídeo que a gente vai trazer para vocês hoje à tarde, a gente vai atualizar sobre essa situação de greve e paralisação. Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre a situação
do Campeonato Brasileiro. Mais uma situação deplorável, mais uma situação complicadíssima, né? Após os últimos 2 jogos do Vasco, 2 tropeços aí, 2 empates no finalzinho das partidas, dessa vez não teve jeito, né? Dessa vez a grande maioria dos nossos adversários ali nessa briga pelo acesso acabaram vencendo os seus jogos e o Vasco agora está a 10 pontos do quarto colocado, que é o CRB. São 3 vitórias e um empate. Lembrando que temos apenas 13 rodadas pela frente. E para que o Vasco possa sonhar em voltar à Série A, nós teríamos que vencer nada mais, nada menos do que 10 desses jogos. Então, as chances hoje de volta à Série A se resumem ali a 2%, máximo 3%, né? O Vasco teria que basicamente engatar numa sequência ali de vitórias absurdas, quebrando recordes aí de Série B, até de Série A, com vitórias consecutivas. Como vascaíno, como torcedor, eu não consigo, né, parar de acreditar. Eu vou acreditar até o último jogo, até o último fio de esperança que a gente tem. Eu vou estar ali torcendo, passando energia positiva para os nossos jogadores, para o nosso treinador, Fernando Diniz, que chegou e até está conseguindo o time para jogar um futebol um pouquinho melhor, né? A volta do Nenê tem ajudado também, mas a grande verdade é que cada dia que passa fica mais complicado e pelo que tudo indica, né, a situação desse ano de 2021 foi mais um ano jogado no lixo. E digo para vocês, o Vasco ficando na Série B, para mim é como se fosse um 5º rebaixamento do nosso clube. Para mim é uma vergonha, me deixa muito, muito triste, né, ver a situação que esses golpistas aí, que esse presidente coloca o Vasco nesse momento. O Vasco está na 9ª colocação, com 34 pontos, o 8º colocado é o Náutico, com 35 pontos, o 7º colocado é a Sampaio Correia, com 36, e aí a gente já vê os times ali descolando muito do Vasco. O 6º colocado é o Avaí, com 40 pontos, já 6 pontos na frente do Vasco. O 5º colocado, o Guarani, com 41 pontos. E como eu antecipei, o 4º colocado é o CRB, com 44 pontos. Lembrando que Botafogo, que está na 3ª colocação, com um jogo a menos, tem 44 pontos, podendo chegar aos 47. Ou seja, o Vasco ficaria a 13 pontos do Botafogo, né, na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, deplorável, complicadíssima a situação do nosso clube aí, como a gente acabou de antecipar para vocês, tendo em vista que no próximo jogo o Vasco tem aí o Brusque pela frente, fora de casa, um adversário que nesse momento está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem a obrigação de vencer, né? Não tem outro resultado nesse momento que nos interesse. O Vasco empatando ou perdendo, esquece, aí realmente acabou de verdade. As nossas chances aí vão ralo abaixo. O Vasco terá 2 desfalques importantes para esse jogo. O Andrei, levando o 3º cartão amarelo, não joga. Provavelmente o Bruno Gomes entrando nessa vaga. Outro que não irá atuar é o Léo Jabá, que foi suspenso depois de um cartão vermelho contra o São Paulo pela Copa do Brasil, também não vai a campo. Tem a volta do Zeca na lateral direita. O Fernando Diniz ontem treinou o time ali com algumas mudanças na escalação, né, na equipe titular. Ele treinou a equipe com o Lucão, ganhando a vaga do Vanderlei no gol. Na lateral direita, o Léo Matos, e na lateral esquerda, o Zeca, dupla de zaga com o Leandro Castan e com o Valber, ganhando a vaga do Ricardo Graça. Meio de campo com Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e depois o Galarza, também fazendo essa função ali de segundo jogador de meio de campo, junto do Nenê. E lá na frente teve o Daniel Amorim, Germancano e o Morato, né? Então, um pouquinho diferente o trio de ataque, né? O Gabriel Peck também teve sua oportunidade ali nessa vaga do Daniel Amorim, então não sabemos ainda qual será a equipe titular. O certo é que teremos novidades, né? Teremos mudanças na equipe do Vasco. E agora falar sobre o assunto contratações, né? Infelizmente, o Vasco segue, né, sem contratar peças importantes e a grande verdade é, nesse momento, será que ainda vale contratar para essa Série B? Será que ainda vale trazer jogadores? Eu particularmente acredito que sim, né? Já visando a próxima temporada, já visando o ano que vem, eu acho que é importante o Vasco contratar. E ontem surgiu o nome do Thiago Neves. Muita gente me mandando mensagem, perguntando, realmente, Mário, tem chance do Thiago Neves de ir para o Vasco?
situação do Thiago Neves é a seguinte, ele rescindiu o seu contrato com o Sport Recife, não vinha bem por lá, tá livre no mercado, é um jogador muito caro. E o Vasco acabou de contratar o Nenê, né? O Vasco acabou de trazer o Nenê para fazer essa função que fazia o Thiago Neves por lá. Então eu, particularmente, não acho que é um jogador que vai vir ao Vasco, não teve nenhum tipo de contato, não teve nenhum tipo de negociação sendo aberta nesse momento, e eu não sei também se o Fernando Diniz aprovaria a vinda do Thiago Neves para o Vasco aí nessa temporada de 2021. Quero saber sua opinião. Você acha que é um jogador que se encaixaria nesse Vasco atual? É um jogador que ajudaria o Vasco aí nesses 13, sei lá, 12, 11 jogos que nós temos pela frente? Não sei se é um jogador que teria um impacto muito grande nesse momento aí, nesse atual time do Vasco, pois eu acabei de falar, né? O Nenê é o jogador que chegou e faz a mesma função, basicamente, do Thiago Neves. O certo, para mim, o Vasco precisa muito contratar, mas o tempo tá escasso. Infelizmente, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, que para mim agora virou um Alexandre Pintinho, né? Porque, pelo amor de Deus, esse trabalho dele foi bizarro, foi horroroso nessa temporada. Para mim tinha que sair do Vasco para que o Vasco pudesse fazer uma limpa e começar do zero a partir do ano que vem. Mas se Deus quiser, semana que vem a Justiça vai trocar de presidente e aí a gente vai poder voltar a sonhar com o Vasco desse aqui, com conquistas, com grandes ídolos, com grandes craques, com grandes promessas da base realmente vingando do nosso clube. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo aqui, queria deixar um recado para vocês aí que nesse final de mês, dia 30 agora de setembro, nós iremos sortear 2 agasalhos da Capa para todos vocês que se cadastrarem no site lá da 1xBet, maior site de apostas esportivas aí do mundo inteiro, inclusive está patrocinando o Campeonato Brasileiro da Série A. Então quem quiser participar desse sorteio, basta fazer um depósito muito pequeno ali de apenas R$5. Seu dinheiro vai dobrar, você vai poder brincar ali, fazer a aposta no Vasco se você quiser. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e o código promocional, que é Mário Vasco, tem que ser utilizado para você garantir a sua participação nesse sorteio também. Combinado? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!